Milionário abandona sua amada de forma cruel ao saber que ela não pode ter filhos. 5 anos depois, ficou paralisado ao vê-la com gêmeos em um restaurante. Se aproximou, o relógio marcava 7 horas da manhã, quando Diogo Martins entrou no saguão do prédio comercial. O som de seus sapatos de couro ecoava pelo piso de mármore impecável. Ele ajustou o nó da gravata com precisão, sentindo o peso da rotina prestes a começar. Reuniões intermináveis, decisões rápidas e uma enxurrada de números e gráficos. Diogo era o retrato perfeito do sucesso. Jovem, confiante e dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tudo em sua vida parecia perfeitamente controlado, calculado até o último detalhe. Enquanto aguardava o elevador, seus olhos foram atraídos por um movimento rápido no canto do saguão. Uma mulher estava ajoelhada no chão, recolhendo os cacos de vidro de um copo quebrado. Ela usava um uniforme simples de faxineira, e seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo apressado, mesmo com o rosto parcialmente escondido. Diogo notou a suavidade dos traços dela, uma delicadeza que parecia destoar do cenário frio e corporativo. "Desculpe, senhor, já vou limpar isso", disse a mulher, sem olhar para cima. A voz dela era suave, mas carregada de nervosismo. "Não tem problema", respondeu Diogo, surpreso com a própria paciência. Geralmente, ele passaria reto, irritado pelo atraso. Mas algo naquela cena o fez parar, quando ela finalmente ergueu o rosto. Diogo pôde ver seus olhos castanhos profundos. Por um momento, ele esqueceu onde estava. Os olhos dela carregavam uma mistura de timidez e determinação, algo que o intrigou. Ele não estava acostumado a ser surpreendido por ninguém, muito menos por alguém fora de sua bolha social. "Está tudo bem com você?", perguntou ele, percebendo um pequeno corte no dedo dela. "Sim, foi só um arranhão", ela respondeu rapidamente, tentando sorrir para disfarçar o constrangimento. "Tem certeza? Posso chamar alguém para ajudar?", insistiu Diogo, franzindo a testa ao ver o sangue manchando os cacos de vidro. Ela balançou a cabeça com firmeza. Não precisa. Eu me viro." Apesar das palavras dela, ele não conseguiu ignorar o instinto de ajudar. Diogo puxou um lenço do bolso do paletó e se agachou ao lado dela. "Deixa que eu ajudo." Ela arregalou os olhos, surpresa com o gesto inesperado. "O senhor não precisa fazer isso", disse a voz baixa. "E quem disse que eu sou obrigado?" Ele sorriu de lado, tentando quebrar o gelo. "Qual é o seu nome?" Ela hesitou por um instante antes de responder. "Letícia. Letícia Lima." "Prazer, Letícia. Eu sou Diogo." Ela assentiu, mas seus olhos não ficavam fixos nele por muito tempo. Havia uma barreira invisível entre os dois. Construída por anos de hierarquia social, o elevador chegou, mas Diogo não se moveu. Aquele momento parecia mais importante do que qualquer reunião que pudesse ter. "Você trabalha daqui há muito tempo?", perguntou ele, curioso. "Faz uns 6 meses", respondeu Letícia, agora com a voz mais firme. "E gosta do que faz?" Ela deu de ombros. "É o que eu consigo fazer no momento." Diogo assentiu, sentindo uma estranha onda de respeito por ela. Havia algo na sinceridade simples de Letícia que o atraía. Ele estava acostumado a pessoas que usavam máscaras, sempre preocupadas com status e aparência. Letícia era diferente. "Bom, eu atrasei você", ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la a ficar de pé. Ela hesitou por um segundo, mas aceitou a mão dele. O toque foi breve, mas Diogo sentiu uma corrente de algo indefinível passar por ele. Quando ela ficou de pé, ele percebeu o pequeno machucado no dedo dela sangrando mais do que ele pensava. "Cuidado com o dedo", disse ele suavemente. "Está sangrando mais do que parece." Letícia olhou para o corte e suspirou. "É só um machucadinho, nada demais." "Mesmo assim, se cuide." Ele finalmente se afastou e entrou no elevador. Enquanto as portas se fechavam, seus olhos continuaram fixos em Letícia, que já havia voltado ao seu trabalho. Algo naquela cena o marcou profundamente. A reunião daquela manhã foi um borrão. Diogo ouviu números, projeções e estratégias, mas sua mente estava em outro lugar. Os olhos castanhos de Letícia, o corte em seu dedo, a maneira como ela carregava aquela mistura de dignidade e resignação.
Tudo isso girava em sua cabeça. Ele nunca se sentira assim antes. Quando o dia terminou, ele deixou o prédio procurando por ela, mas Letícia não estava à vista. Um sentimento de frustração tomou conta dele. Por que aquilo estava o afetando tanto? Talvez fosse apenas curiosidade. Uma distração temporária em meio à sua rotina rígida. No dia seguinte, ele a viu novamente. Letícia estava limpando os vidros do saguão, os movimentos precisos e concentrados. Diogo se aproximou sem pensar 2 vezes. "Bom dia, Letícia", disse ele sorrindo. Ela se virou, os olhos brilhando de surpresa e algo mais que ele não conseguiu identificar. "Bom dia, senhor Diogo." "Diogo", corrigiu ele suavemente. Ela sorriu, meio sem graça. "Certo, Diogo." O silêncio se instalou entre eles por alguns segundos. Diogo sentiu uma hesitação que não era comum para ele. Finalmente perguntou: "Você tem algum plano para depois do expediente?" Letícia franziu a testa. "Surpresa. Nada além de descansar." "Por quê? Que tal um café?" sugeriu ele. Ela piscou, claramente tentando entender a situação. "Um café. É só um café, prometo. Sem compromisso." Depois de um longo silêncio, ela assentiu, um sorriso suave nos lábios. "Tudo bem, um café." Diogo sentiu uma onda de satisfação. Algo dentro dele dizia que aquela simples xícara de café poderia mudar mais do que ele imaginava. A cafeteria escolhida era pequena e discreta, com mesas de madeira rústica e o aroma acolhedor de café fresco. Diogo chegou alguns minutos antes do horário combinado. Ansioso, olhou o relógio pela 3ª vez em 5 minutos. Sentindo uma inquietação que não lhe era comum, ele estava acostumado a comandar salas de reunião com confiança absoluta. Mas naquele momento, esperando Letícia, ele se sentia vulnerável. A porta se abriu, fazendo o pequeno sino tocar. Diogo levantou a cabeça e viu Letícia entrar, usando jeans simples e uma blusa azul clara. Os cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves ao redor do rosto. Ela parecia hesitante, olhando ao redor, até que seus olhos encontraram os dele. Um sorriso tímido se formou em seus lábios. "Oi, Diogo", disse ela, aproximando-se da mesa. "Oi, Letícia." Ele se levantou, como se aquele gesto pudesse mostrar o respeito que sentia por ela. Ela se sentou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Diogo notou como os movimentos dela eram delicados, mas cheios de uma força silenciosa. Ele pediu 2 cafés, sem nem perguntar o que ela gostaria. Por alguma razão, sentia que o café simples era a escolha certa para os 2. "Obrigada por vir", disse ele, tentando quebrar o gelo. "Fiquei surpresa com o convite, para ser sincera." Ela sorriu, mas havia uma ponta de nervosismo em sua voz. Não é todo dia que um empresário poderoso convida uma faxineira para tomar um café. Diogo sentiu o peso das palavras dela. Havia uma barreira entre eles que ele não podia ignorar, mas estava disposto a tentar. "Eu não vejo você como uma faxineira. Eu vejo você como... você." Ele deu de ombros, sem saber como expressar melhor o que sentia. Ela riu baixinho, mexendo na colher que acompanhava a xícara. "Isso soa bonito, mas a verdade é que viemos de mundos diferentes, Diogo. Talvez, mas isso não significa que não possamos aprender um com o outro." Ela levantou os olhos, observando-o com uma expressão que misturava surpresa e cautela. "E o que você quer aprender comigo?" Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Quero aprender a ver o mundo de uma forma diferente. Minha vida é tão... previsível. É como se tudo já estivesse escrito." Ele fez uma pausa, olhando para fora da janela. "Mas, com você, eu sinto que posso descobrir algo novo." O silêncio se instalou entre eles. Denso, mas não desconfortável. Letícia parecia absorver cada palavra. Finalmente ela sorriu suavemente. "E eu? O que eu posso aprender com você? Talvez que nem tudo no mundo é tão rígido quanto parece, que existem surpresas boas, mesmo onde menos esperamos." Letícia assentiu, e algo em seu olhar suavizou. Por um momento, a barreira invisível entre eles pareceu se dissolver. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Diogo contou sobre sua rotina intensa, as expectativas da família e a pressão constante para manter o legado dos Martins. Letícia, por sua vez,
Falou sobre sua infância simples em uma cidade do interior, sobre como precisou trabalhar cedo para ajudar a mãe e os irmãos. Ela descrevia a vida com uma sinceridade que Diogo raramente encontrava. Não havia autopiedade em suas palavras, apenas a aceitação serena de quem tinha enfrentado a vida de cabeça erguida. Você nunca pensou em fazer outra coisa? Perguntou Diogo, genuinamente curioso. Já pensei em estudar, talvez ser professora. Ela sorriu, os olhos brilhando com um sonho antigo. Mas a vida nem sempre segue os planos que a gente faz. E se você pudesse estudar, quero dizer... Diogo inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Ela riu, balançando a cabeça. Diogo, é fácil falar sobre sonhos quando se tem dinheiro. Eu preciso trabalhar para pagar as contas. Mas e se... Ele hesitou, sabendo que precisava escolher suas palavras com cuidado. E se você tivesse uma chance de estudar, sem se preocupar com isso? Letícia o encarou, a expressão ficando séria. Você está falando de quê, caridade? Não é caridade, é ajuda. Ele respirou fundo. Às vezes a gente precisa de um empurrão para dar o próximo passo. Ela desviou o olhar, mexendo na xícara vazia. O silêncio se estendeu entre eles. E Diogo temeu ter falado demais. Finalmente, Letícia ergueu os olhos. E ele viu a determinação familiar ali. Eu agradeço a intenção, Diogo. Mas eu não sou o tipo de pessoa que aceita ajuda tão facilmente. Eu gosto de conquistar minhas coisas com meu próprio esforço. Ele assentiu, respeitando a força dela. Era isso que o atraía em Letícia. Aquela integridade inabalável. Entendo. E admiro isso em você. Ela sorriu, relaxando um pouco. Obrigada por entender. Eles continuaram conversando até que o café esfriou nas xícaras e o sol começou a se pôr, pela primeira vez em muito tempo. Diogo sentiu que o mundo fora das reuniões e do dinheiro podia ser simples e de alguma forma mais verdadeiro. Quando saíram da cafeteria, a brisa da noite era fresca. Diogo caminhou ao lado de Letícia até o ponto de ônibus. Ele queria oferecer uma carona, mas sabia que ela recusaria. Obrigada pelo café. Diogo, foi bom conversar com você. O prazer foi meu, respondeu ele sorrindo. Letícia subiu no ônibus e acenou antes de ele partir. Diogo ficou parado ali, sentindo uma sensação de vazio quando a viu desaparecer no horizonte. Algo estava mudando dentro dele, e pela primeira vez, ele não tinha certeza de onde aquilo o levaria. Nos dias seguintes, Diogo não conseguia tirar Letícia da cabeça. Cada vez que entrava no prédio e a via trabalhando, sentia uma mistura de fascínio e inquietação. Ele se pegava observando-a enquanto ela limpava os corredores, os movimentos precisos e dedicados, como se estivesse dançando em silêncio. Era diferente de tudo o que ele conhecia. O café que haviam compartilhado tinha criado uma ponte frágil entre dois mundos que raramente se tocavam. E agora, Diogo queria explorar o outro lado dessa ponte. Ele queria conhecer mais sobre Letícia, entender a força silenciosa que a mantinha firme, mesmo em meio às adversidades. Uma tarde, após uma reunião cansativa, ele a encontrou no saguão, passando o pano no chão com um olhar distante. A expressão dela parecia diferente, preocupada. Ele hesitou por um segundo antes de se aproximar. Letícia, chamou suavemente. Ela se virou, os olhos castanhos um pouco apagados, como se carregassem um peso invisível. Oi, Diogo. Está tudo bem? Ela suspirou, largando o rodo e enxugando as mãos no avental. Estou cansada, só isso. Diogo não acreditou completamente, mas não quis pressioná-la. Quer dar uma volta depois do expediente. Ele sugeriu. Um passeio sem compromisso. Pode ser bom para espairecer. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas sincero. Acho que preciso mesmo de um ar fresco. Quando o turno dela terminou, os dois caminharam até um parque próximo. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons laranja e rosa. O silêncio entre eles era confortável, pontuado pelo som das folhas e dos passos apressados de pessoas indo para casa. Diogo, posso te contar uma coisa? Letícia perguntou, a voz baixa. Claro, pode me contar o que quiser. Ela parou de andar, olhando para o horizonte. O vento bagunçava seus cabelos, mas ela parecia não notar. Há alguns dias, eu fui ao médico. Eu estava me sentindo mal, com dores estranhas. Ela fez uma pausa, respirando fundo.
Descobri que tenho um problema. Uma condição que me impede de ter filhos. Diogo sentiu o chão sumir por um instante. As palavras dela pairaram no ar, pesadas. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não encontrou palavras. Eu sempre quis ser mãe, continuou Letícia, a voz trêmula. Mesmo sem ter uma vida fácil, sempre imaginei que um dia teria uma família. Isso era uma das poucas coisas que me dava esperança. Diogo engoliu em seco. Ele sabia que deveria dizer algo, mas sua mente estava girando. As palavras, não pode ter filhos, ecoavam em sua cabeça. Uma parte dele, a parte moldada pela família e pelo legado. Sentiu o peso dessa informação como uma sentença. Letícia, eu sinto muito, disse ele finalmente, a voz baixa. Ela sorriu tristemente, os olhos brilhando com lágrimas que se recusavam a cair. Não precisa sentir. Eu só precisava desabafar com alguém. Ela o olhou nos olhos. Espero que isso não mude o que você pensa de mim. Não muda nada, ele disse quase automaticamente. Mas lá no fundo, uma dúvida cruel começava a se formar. Diogo sempre ouvira dos pais que a continuidade da família era tudo. Seu pai repetia que o legado dos Martins precisava ser preservado a qualquer custo. E agora, o que isso significava para ele e Letícia? Eles continuaram caminhando em silêncio. Letícia parecia aliviada por ter compartilhado o segredo, mas Diogo estava preso em seus próprios pensamentos. Ele olhava para ela e via a mulher incrível que tinha mudado sua perspectiva de vida. No entanto, o peso das expectativas familiares começava a sufocá-lo. Quando a noite caiu, ele a acompanhou até o ponto de ônibus novamente. Desta vez, o silêncio era denso, cheio de coisas não ditas. Obrigada por me ouvir, disse Letícia, sorrindo com esforço. Sempre, Letícia, sempre que você precisar. Ela subiu no ônibus e desapareceu na escuridão. Diogo ficou ali por um longo tempo, sentindo o vento frio bater em seu rosto. A dúvida o corroía. Ele pensava no que sua família diria, no que isso significaria para o futuro planejado para ele desde a infância. Quando voltou para casa, o apartamento luxuoso parecia vazio. Ele olhou para os móveis caros, para a vista deslumbrante da cidade iluminada. E tudo parecia sem vida. O eco da voz de seu pai soou em sua mente. Você tem uma responsabilidade, Diogo. O nome dos Martins precisa continuar. Ele passou a noite em claro, rolando na cama, cada pensamento mais confuso que o anterior. Letícia era a pessoa que ele queria ao seu lado, mas o futuro parecia uma interrogação. Na manhã seguinte, durante um almoço em família, o pai dele, Carlos Martins, comentou casualmente sobre casamentos e netos. Diogo, está na hora de você pensar no futuro. Sua mãe e eu queremos ver o legado da família continuar. Já passou da hora de você encontrar alguém e formar uma família? As palavras caíram como pedras no peito de Diogo. Ele tentou mudar de assunto, mas a pressão estava ali, implacável. Naquela noite, ele encontrou Letícia novamente, mas algo estava diferente. A dúvida, agora um peso insuportável, distanciava-o dela de maneira sutil, mas dolorosa. Ela percebeu o olhar perdido dele e sentiu um aperto no coração. Diogo, está tudo bem? Perguntou ela, com uma ponta de medo na voz. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para ela, para a mulher que o fazia se sentir vivo e para a sombra de suas próprias inseguranças. Eu não sei, Letícia. Eu não sei se consigo... As palavras pairaram no ar, afiadas como lâminas invisíveis. O rosto dela ficou pálido, e nos olhos dele, Letícia viu o começo do fim. E naquele momento, o mundo dos dois começou a desmoronar. Letícia sentiu o ar faltar. As palavras de Diogo ecoavam em sua mente, cada sílaba cortando como uma navalha. Eu não sei se consigo. Aquilo doía mais do que ela estava preparada para admitir. Diogo desviava o olhar, incapaz de encarar os olhos castanhos que agora estavam marejados. Eles estavam sentados em um banco da praça, onde costumavam se encontrar após o expediente. O vento frio da noite soprava, fazendo as folhas secas dançarem ao redor deles. Mas nada naquele momento parecia belo. Tudo parecia congelado, pesado e sombrio. O que você quer dizer com isso, Diogo? Letícia perguntou, sua voz trêmula, mas firme. Ela precisava ouvir de uma vez a verdade.
Por mais dolorosa que fosse, Diogo esfregou as mãos nervosamente, como se pudesse encontrar respostas na pele ressecada. Ele sentia o peso do mundo nos ombros. Sabia que tinha que escolher, mas nenhuma opção parecia certa. Seu coração estava com Letícia, mas sua mente era uma prisão construída por anos de expectativas familiares. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Eu sinto algo muito forte por você, Letícia. Nunca senti isso por ninguém. Mas há coisas que não posso mudar, minha família. O que esperam de mim? Eu não sei se consigo enfrentar isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia sentiu o peito se apertar, como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração. Ela olhou para Diogo, o homem que a havia feito acreditar novamente em sonhos e possibilidades. Agora, ele estava ali, confessando que não tinha coragem de lutar por ela. Então você está dizendo que não pode ficar comigo porque eu não posso ter filhos. A voz dela era quase um sussurro, cheia de incredulidade e dor. Não é só isso, Letícia. Diogo finalmente a encarou, os olhos cheios de culpa. É o que isso significa para a minha família, para o que eles esperam de mim. Não é uma decisão fácil. Ela deixou escapar uma risada amarga, uma lágrima solitária rolando pela bochecha. Não é uma decisão fácil para você. E para mim, Diogo. Você tem ideia do que está me pedindo para aceitar? Ele fechou os olhos por um momento, desejando que tudo fosse diferente, desejando ter a força para ignorar tudo o que havia sido ensinado a vida inteira. Eu nunca quis te machucar, Letícia, disse ele, a voz embargada. Mas eu não sei como lidar com isso. É simples, ela respondeu levantando-se. Ou você escolhe ficar comigo, apesar de tudo, ou escolhe o que sua família espera de você. Ele a olhou, as lágrimas começando a brotar em seus olhos. Eu queria poder escolher os dois, mas não pode. Ela balançou a cabeça, os lábios tremendo. E isso me diz tudo o que eu preciso saber. Letícia virou-se para ir embora, mas Diogo segurou seu braço suavemente. Por favor, Letícia, me perdoa. Ela puxou o braço, afastando-se dele. Não sou eu quem você precisa perdoar, Diogo. É a si mesmo. Ela começou a andar, e cada passo parecia levar uma parte do seu coração. Diogo ficou parado, vendo-a desaparecer na escuridão da noite. Sentiu-se vazio, como se tivesse acabado de perder a única coisa que realmente importava. O silêncio se instalou após a partida de Letícia. A noite nunca pareceu tão fria. Diogo sentou-se novamente no banco, as mãos nos cabelos, os olhos fixos no chão. O nó na garganta o impedia de respirar direito. Ele sabia que tinha tomado a decisão errada, mas estava preso a uma rede de obrigações e medos que não conseguia desfazer. Letícia caminhou até o ponto de ônibus, lutando contra as lágrimas que insistiam em cair. Sua mente estava em turbilhão. As promessas silenciosas de felicidade haviam se desfeito como fumaça. Ela entrou no ônibus e sentou-se na janela, olhando para a cidade que passava rapidamente. Cada luz borrada refletia uma memória diferente. O primeiro café com Diogo, as conversas despreocupadas no parque, os olhares cheios de esperança. Agora, tudo parecia tão distante. Ela encostou a testa na janela fria, sentindo a solidão envolvê-la como um manto pesado. Quando chegou em casa, o pequeno apartamento estava silencioso. Ela tirou os sapatos, largou a bolsa no chão e afundou no sofá. O choro veio sem aviso, profundo e incontrolável. Era a dor de ter acreditado, de ter se permitido sonhar, apenas para ver tudo desmoronar. Letícia passou a noite em claro. O amanhecer chegou trazendo uma nova realidade. Ela sabia que precisava seguir em frente. Já tinha enfrentado tantas dificuldades na vida. Essa seria apenas mais uma. Mas no fundo, sentia que algo dentro dela havia se quebrado de uma forma que talvez nunca pudesse ser consertada. Diogo também não dormiu naquela noite. Ele vagou pelo apartamento luxuoso, sentindo o eco do silêncio. Cada canto parecia vazio, sem vida. Pensou em pegar o telefone, ligar para Letícia e dizer que estava errado, que tudo aquilo não importava. Mas ele não fez. O medo de decepcionar a família era como uma âncora que o mantinha preso. Quando o sol finalmente nasceu, ele se sentiu mais perdido do que nunca. Olhou pela janela para a cidade acordando, o movimento constante das pessoas indo e vindo,
E ele ali, parado, sem saber para onde ir. Nos dias seguintes, Diogo afundou no trabalho, tentando ignorar o vazio crescente dentro de si. Letícia, por sua vez, tomou uma decisão, pediu demissão e fez as malas. Precisava ir embora daquele lugar, deixar as lembranças para trás. São Paulo a esperava com suas possibilidades e talvez uma nova chance de recomeçar. Ela entrou no ônibus com destino à nova cidade, o coração pesado, mas determinada a sobreviver. Enquanto a paisagem mudava pela janela, uma única certeza preenchia sua mente. Ela nunca mais deixaria ninguém decidir o valor da sua vida. O ônibus balançava suavemente enquanto atravessava a rodovia em direção a São Paulo. O céu ainda estava tingido de cinza quando Letícia encostou a testa na janela fria, observando a paisagem que passava rapidamente. Cada quilômetro a afastava um pouco mais do passado que ela estava determinada a deixar para trás. O rosto de Diogo ainda dançava em sua mente, um fantasma insistente que ela precisava exorcizar. Você não pode carregar esse peso para sempre, ela sussurrou para si mesma. A viagem parecia interminável. Quando o ônibus finalmente entrou na movimentada cidade de São Paulo, Letícia sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. A metrópole pulsava com vida, cheia de promessas de recomeços e oportunidades. Ela sabia que não seria fácil, mas precisava acreditar que estava fazendo a coisa certa. Com uma pequena mala nas mãos e o coração apertado, Letícia desceu do ônibus na rodoviária. O cheiro de combustível e poluição a envolveu. Misturado ao burburinho constante das pessoas, ela respirou fundo, tentando absorver a energia da cidade. Um novo começo a esperava, e ela não podia permitir que o medo a dominasse. Vamos lá, Letícia, murmurou para si mesma, apertando a alça da mala. Ela caminhou até a estação de metrô mais próxima. Seguindo as indicações de um mapa amassado, tinha um endereço em mente, um pequeno hotel no centro da cidade onde uma amiga de sua mãe trabalhava e havia prometido uma vaga como faxineira. Não era o emprego dos sonhos, mas era um ponto de partida. Depois de algumas horas e um percurso confuso entre linhas de metrô e ruas lotadas, Letícia chegou ao hotel. Era uma construção antiga, com fachada desgastada, mas acolhedora. Uma placa dizia em letras desbotadas: Hotel Estrela do Centro. Posso ajudar? Perguntou uma mulher de meia idade atrás do balcão da recepção. Os cabelos curtos e grisalhos davam a ela um ar de autoridade, mas os olhos tinham uma gentileza reconfortante. Sou Letícia Lima. Dona Lúcia disse que eu poderia trabalhar aqui. A mulher sorriu. Ah, claro, eu sou Regina. A Lúcia me avisou que você viria. Seja bem-vinda. A gente não tem muito luxo aqui, mas somos uma família. Letícia sentiu um nó se desfazer em seu peito. Depois de tantas incertezas, ouvir a palavra família soou como um bálsamo. Obrigada. É tudo o que eu preciso agora. Regina entregou a chave de um pequeno quarto nos fundos do hotel. As paredes eram pintadas de branco e o cheiro de naftalina impregnava o ar. Era simples, mas estava limpo e arrumado. Letícia deixou a mala no chão e afundou na cama, sentindo o peso das últimas semanas desabar sobre ela. Um soluço escapou de sua garganta. Por um instante, deixou que a dor fluísse livremente. Chorou por tudo o que perdeu, por tudo o que não pôde ser e por uma história que terminou antes mesmo de começar. Mas, depois de alguns minutos, enxugou as lágrimas com a manga da blusa e se levantou. Vamos em frente, murmurou para o reflexo no espelho. No dia seguinte, Letícia começou seu trabalho. O hotel era pequeno, com poucos hóspedes e uma rotina menos exaustiva do que ela estava acostumada. Regina a apresentou aos outros funcionários. Ana, uma cozinheira sorridente, e Jorge, o porteiro que parecia saber de tudo o que acontecia na rua. Os dias passavam lentamente, e Letícia se entregava ao trabalho com dedicação. Cada quarto limpo era um pequeno triunfo. Ela tentava não pensar no passado, mas às vezes, à noite, os pensamentos voltavam. O rosto de Diogo, o som da voz dele, a promessa de uma vida que nunca se concretizou. Em uma tarde chuvosa, enquanto esfregava o chão do saguão, um homem entrou no hotel, sacudindo um guarda-chuva encharcado. Era alto, com cabelos escuros e olhos gentis, vestia jeans e uma jaqueta de couro gasta. Boa tarde.
disse ele, sorrindo para Letícia. Será que tem um quarto disponível? Ela se levantou, secando as mãos no avental. Boa tarde. Vou chamar a Regina. Ela pode te ajudar. Não precisa, respondeu Regina, surgindo atrás do balcão. Doutor Adriano, quanto tempo? Está aqui para outro voluntariado. O homem sorriu. Sim, vou passar algumas semanas ajudando na clínica comunitária aqui perto. Letícia observou a troca de palavras, intrigada. Regina parecia conhecer bem aquele homem. Ele tinha uma presença calma, quase reconfortante. Adriano, esta é Letícia, nossa nova faxineira, apresentou Regina. Letícia, este é Adriano Freitas, um médico que costuma se hospedar aqui quando está na cidade. Prazer, Letícia, disse Adriano, estendendo a mão. Ela apertou a mão dele, sentindo o calor e a firmeza do gesto. Prazer. Adriano pegou a chave do quarto e subiu as escadas. Letícia ficou olhando por um instante. Uma sensação estranha no peito. Algo naquele homem parecia diferente. Como se ele carregasse uma história que ela não conhecia. Ele é um bom homem, disse Regina, notando o olhar curioso de Letícia. Está sempre ajudando os outros. Um verdadeiro anjo da guarda. Letícia sorriu, sentindo uma pontada de esperança. Talvez aquele novo capítulo trouxesse surpresas boas. Talvez a vida ainda tivesse algo a oferecer, mesmo depois de tantas dores. Naquela noite, enquanto a chuva batia contra a janela de seu quarto, Letícia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma pequena chama de esperança acendendo dentro dela. Na manhã seguinte, o sol despontava tímido entre as nuvens, tingindo os prédios de São Paulo com tons suaves de dourado. Letícia estava no saguão do hotel, passando o pano com movimentos ritmados e mecânicos, enquanto trabalhava. Tentava manter a mente vazia, longe dos pensamentos do passado que, às vezes, insistiam em voltar. Bom dia, Letícia. A voz de Regina quebrou o silêncio da manhã. Será que você poderia levar um café para o doutor Adriano no quarto dele? Ele pediu para não se atrasar para o plantão. Letícia olhou para a bandeja que Regina preparava com uma xícara de café fumegante e um prato com 2 fatias de pão com manteiga. Respirou fundo e assentiu. Claro, sem problema. Pegou a bandeja com cuidado e subiu as escadas estreitas até o 2º andar. Parou em frente à porta marcada com o número 12. Bateu suavemente. Pode entrar, disse uma voz calma do outro lado. Letícia girou a maçaneta e entrou no quarto. Adriano estava sentado à pequena escrivaninha. Os cabelos úmidos e desgrenhados, provavelmente recém-saído do banho, ele lia atentamente um prontuário médico, mas quando a viu, sorriu e fechou o documento. Bom dia, Letícia. Ele ajeitou os óculos de leitura. Obrigado por trazer o café. De nada, doutor Adriano, disse ela, tentando parecer natural enquanto colocava a bandeja sobre a mesa. Pode me chamar só de Adriano, ele disse, tirando os óculos e massageando as têmporas. Acho que a gente vai se encontrar muito por aqui, então dispensa as formalidades. Ela sorriu brevemente, surpresa com a simplicidade dele em sua experiência. A maioria das pessoas na posição de Adriano se agarrava às formalidades como uma forma de se distanciar. Ah, certo. Adriano, ela respondeu, a voz saindo quase tímida. Você é nova aqui, não é? Regina me falou que você chegou recentemente. Sim, faz só alguns dias. Ela confirmou, olhando para as mãos. Estou tentando recomeçar. Adriano assentiu, uma expressão de compreensão suavizando seus traços. Às vezes, recomeçar é a coisa mais difícil e a mais necessária que podemos fazer. Letícia ficou surpresa com a profundidade das palavras dele. Ele parecia entender mais do que estava dizendo. Um silêncio confortável se instalou entre eles, até que Adriano pegou a xícara de café e tomou de um gole. Você já conheceu São Paulo direito? Perguntou ele com um leve sorriso. Não, ainda não tive tempo. Ela deu de ombros. Tenho trabalhado bastante e... Bom, ainda estou me acostumando com a cidade. Se quiser, posso te mostrar alguns lugares interessantes. Adriano fez a sugestão de maneira casual, sem nenhuma pressão. Eu sempre dou uma escapada quando não estou na clínica. São Paulo tem seus encantos, mesmo no caos. Letícia hesitou por um momento. A ideia parecia boa, mas uma parte dela ainda estava retraída, com medo de se abrir novamente para novas pessoas. Eu não sei, disse ela, mexendo nos dedos.
Adriano percebeu a hesitação e sorriu gentilmente. Sem pressão. Só uma sugestão. Às vezes mudar de ares ajuda a clarear a mente. Ela assentiu lentamente, sentindo que talvez ele estivesse certo. Quem sabe, então... Respondeu finalmente. Adriano sorriu de volta, e algo no olhar dele fez Letícia se sentir confortável, como se estivesse falando com alguém que já conhecia há muito tempo. Bom, preciso ir para a clínica agora, disse ele, levantando-se e pegando a mochila. Obrigado pelo café. De nada, bom trabalho lá, desejou Letícia, sorrindo timidamente. Quando desceu as escadas e voltou ao saguão, Letícia sentiu uma leveza inesperada. Não era exatamente felicidade, mas uma espécie de alívio por ter tido uma conversa tranquila. Sem cobranças ou expectativas, talvez São Paulo realmente pudesse oferecer a ela uma nova chance. Naquela tarde, enquanto Letícia limpava o corredor do segundo andar, ouviu a porta do quarto 12 se abrir. Adriano saía, já sem o jaleco, os cabelos bagunçados pelo vento da rua. E aí, Letícia, quer dar aquela volta? Perguntou ele, com um sorriso caloroso. Ela parou o que estava fazendo, e por um instante, deixou que a ideia flutuasse em sua mente. Um passeio, uma chance de ver a cidade com novos olhos, e talvez deixar o passado um pouco mais para trás. Tudo bem, disse ela, respirando fundo. Vamos dar essa volta. Adriano sorriu mais amplamente, como se soubesse o esforço que aquela decisão representava para ela. Ótimo, vamos lá. Eles saíram juntos pela porta do hotel, e Letícia sentiu o sol bater em seu rosto. A rua estava cheia de vida, com vendedores ambulantes, crianças correndo e o barulho típico da cidade grande. Por algum motivo, tudo parecia menos assustador ao lado de Adriano. Então, aonde vamos? Perguntou ela, tentando ignorar o nervosismo que ainda dançava em seu estômago. Vou te levar ao Parque Ibirapuera. É um lugar bom para pensar, respirar e esquecer do mundo por um tempo. Eles pegaram um ônibus e... Durante o trajeto, Adriano contou histórias engraçadas sobre as vezes em que se perdeu pela cidade. Letícia riu, sentindo-se mais leve do que nos últimos meses. A companhia dele tinha algo de tranquilizador, como uma brisa suave em um dia quente. Quando chegaram ao parque, o verde das árvores e o som dos pássaros fizeram Letícia se sentir longe da agitação urbana. Caminharam lado a lado, falando sobre coisas simples, os livros que gostavam, os lugares que queriam visitar, os sonhos que ainda tinham. Pela primeira vez desde que chegou a São Paulo, Letícia sentiu que talvez o futuro pudesse ser bom. Enquanto o sol começava a se pôr, Adriano olhou para ela e disse suavemente: às vezes, a gente só precisa de um recomeço para perceber que ainda há beleza no mundo. Letícia sorriu, sentindo uma pontada de esperança no peito. Obrigada, Adriano. Eu precisava ouvir isso. E naquele momento, ela começou a acreditar que talvez estivesse finalmente encontrando o caminho de volta para si mesma. Os dias se transformaram em semanas, e Letícia começou a se acostumar com sua nova rotina em São Paulo. As manhãs eram dedicadas à limpeza dos quartos e do saguão do Hotel Estrela do Centro. À tarde, ela ajudava Regina com os pequenos detalhes da administração, aprendendo mais sobre organização e atendimento. Apesar do cansaço físico, havia uma serenidade renovada em sua vida. Adriano continuava hospedado no hotel, sempre gentil e amigável. Os encontros casuais com ele eram como uma pausa suave em meio ao turbilhão de pensamentos. Às vezes, Letícia o encontrava no corredor e conversavam rapidamente sobre assuntos leves. O clima, o trânsito caótico de São Paulo, a vida na clínica comunitária onde ele trabalhava como voluntário, uma tarde chuvosa. Após terminar seu turno, Letícia estava no pequeno refeitório do hotel, tomando um café forte para espantar o cansaço. A porta se abriu com um rangido e Adriano entrou, sacudindo o guarda-chuva molhado. Parece que essa chuva não vai parar nunca, comentou ele, sorrindo ao vê-la ali. Letícia sorriu de volta, sentindo aquela familiar sensação de tranquilidade que sempre vinha com a presença dele. São Paulo gosta de nos lembrar quem manda, brincou ela. Adriano riu e se serviu de café antes de se sentar à mesa com ela. Como foi o seu dia? Perguntou ele, soprando o vapor da xícara. Cansativo, como sempre, respondeu ela, dando de ombros. Mas estou me acostumando. E você, como foi na clínica?
Ele suspirou, o sorriso dando lugar a uma expressão séria. Foi difícil. Vi uma mãe jovem desesperada porque não consegue cuidar dos filhos. Ela trabalha o dia todo, mas ainda assim mal tem o suficiente para alimentar as crianças. Letícia sentiu o coração apertar. Era uma realidade que ela conhecia bem demais. Deve ser duro ver isso todos os dias, murmurou ela. Adriano assentiu. Mas ao mesmo tempo, me lembra do porquê escolhi essa profissão. Se posso ajudar uma única pessoa a ter esperança, então vale a pena. Houve um silêncio pesado entre eles, repleto de compreensão mútua. Letícia olhou para o café preto na xícara, pensando em sua própria vida, nos sonhos que deixou para trás, nos caminhos que nunca pôde seguir. Você já pensou em seguir outro caminho? Letícia, Adriano perguntou suavemente, como se lesse seus pensamentos. Ela deu um sorriso triste. Às vezes, sim. Quando era criança, queria ser professora. Mas a vida me empurrou para outras direções. Hoje, nem sei se ainda é possível. Adriano olhou para ela com uma intensidade que a fez estremecer. Zaitam, por que não seria possível? Você é inteligente, dedicada. Só precisa acreditar que merece essa chance. Ela desviou o olhar, sentindo lágrimas ameaçarem brotar. É difícil acreditar nisso quando tantas portas se fecharam na sua cara. Talvez esteja na hora de abrir novas portas, disse Adriano, com um tom encorajador. Você não precisa fazer tudo de uma vez, um passo de cada vez. Letícia respirou fundo, as palavras dele se infiltrando em sua mente e coração. A ideia de recomeçar não parecia tão impossível quando ele a dizia em voz alta. Vou pensar nisso, murmurou ela, com um sorriso tímido. Adriano sorriu de volta, um brilho de esperança nos olhos. É só o que peço. Os dias continuaram passando, e a ideia de retomar os estudos começou a ganhar força na mente de Letícia. Durante as noites silenciosas em seu pequeno quarto, ela pesquisava cursos online e possibilidades de educação à distância. Era um passo pequeno, mas cada nova descoberta acendia uma fagulha de esperança em seu coração. Uma noite, depois do expediente, Regina bateu na porta de seu quarto. Letícia, tem alguém na recepção que quer falar com você, disse ela, com um sorriso enigmático. Comigo? Letícia franziu a testa. Surpresa. Quem é? Por que você não desce e vê por si mesma? Confusa, Letícia desceu as escadas e viu Adriano esperando ao lado do balcão. Ele estava segurando uma pasta e parecia um pouco nervoso. Oi, Adriano. O que houve? Ele sorriu, mas havia uma tensão no ar. Sei que pode parecer uma loucura, mas... Ele entregou a pasta para ela. Eu estava na clínica e vi isso. Pensei em você na mesma hora. Letícia abriu a pasta e encontrou informações sobre um programa de bolsas de estudo para adultos que desejavam completar o ensino médio e ingressar em cursos profissionalizantes. As inscrições estavam abertas por mais 2 semanas. Ela ficou sem palavras, os olhos se enchendo de lágrimas enquanto lia as informações. Adriano, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar nisso, disse ele suavemente. E que vai se dar uma chance. Letícia olhou para ele, emocionada com o gesto. Era como se alguém acreditasse nela pela primeira vez em muito tempo. Eu vou pensar. Sim, obrigada por isso. Você merece essa oportunidade, Letícia. Nunca duvide disso. Eles ficaram em silêncio por um momento, até que Adriano tocou levemente o ombro dela. Vou deixar você pensar com calma. Boa noite. Boa noite, Adriano. Ele saiu pela porta do hotel. Deixando-a com a pasta nas mãos e o coração acelerado, Letícia subiu para o quarto, sentou-se na cama e começou a ler os detalhes com atenção. Uma nova possibilidade se desenhava diante dela, e pela primeira vez, ela não sentiu medo, sentiu esperança. Naquela noite, Letícia ficou acordada por horas. A pasta com os papéis da bolsa de estudos aberta em seu colo, cada palavra parecia brilhar com uma promessa que ela nunca se permitiu acreditar, uma chance real de recomeçar. Seu coração oscilava entre a esperança e o medo. Já havia se decepcionado tantas vezes que temia que esse novo caminho fosse apenas mais uma ilusão. Mas algo dentro dela, uma voz suave e insistente, dizia que dessa vez poderia ser diferente. Afinal, não estava mais sozinha. Tinha Regina, tinha Adriano.
Pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém acreditava nela. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de tons dourados, Letícia finalmente tomou sua decisão. Ela não deixaria essa oportunidade escapar. Se havia uma chance de reconstruir sua vida e alcançar seus sonhos, ela iria agarrá-la com todas as forças. Ela desceu para o saguão do hotel com um novo brilho nos olhos. Regina estava atrás do balcão, organizando alguns papéis, quando viu Letícia se aproximar. Um sorriso caloroso iluminou seu rosto. "Bom dia, querida. Dormiu bem?" "Quase não dormi", respondeu Letícia rindo nervosamente. "Mas tomei uma decisão. Vou me inscrever na bolsa de estudos." Regina bateu palmas, os olhos marejados de emoção. "Eu sabia que você ia fazer a escolha certa. Você merece essa chance." "Letícia, e eu estarei aqui para ajudar no que for preciso." "Obrigada, Regina. Isso significa muito para mim." Naquele momento, a porta do hotel se abriu e Adriano entrou, o jaleco branco dobrado sob o braço e um sorriso tranquilo no rosto. "Parece que cheguei na hora certa", disse ele, aproximando-se. "Regina me contou que você tomou uma decisão." "Sim", confirmou Letícia, sentindo o coração bater mais forte. "Vou tentar. Vou me inscrever na bolsa e ver até onde consigo chegar." Adriano sorriu, os olhos brilhando com orgulho. "Essa é a Letícia que eu conheço, determinada e corajosa." Ela sentiu o rosto esquentar com o elogio, mas não desviou o olhar. Pela primeira vez, estava começando a ver em si mesma a força que os outros enxergavam. "Eu vou te ajudar a preencher os formulários depois do trabalho", ofereceu Adriano. "E se precisar de alguém para revisar suas redações, estou à disposição." "Eu adoraria isso", disse Letícia sorrindo. Os dias que se seguiram foram uma mistura de trabalho e estudo. Depois do expediente, Letícia se sentava em uma mesa no refeitório do hotel, os papéis da inscrição espalhados à sua frente. Adriano, sempre paciente, ajudava a organizar as ideias e revisar cada detalhe. Regina, por sua vez, trazia café e palavras de encorajamento. "Você vai conseguir, Letícia", dizia ela, colocando uma xícara fumegante ao lado da amiga. "Já vi muita gente entrar por aquela porta, mas você tem algo especial, uma determinação que nada pode apagar." Letícia se agarrava a essas palavras nos momentos de dúvida. Finalmente, após uma semana de esforço e noites mal dormidas, ela enviou a inscrição. Apertar o botão de envio no computador trouxe uma onda de alívio e nervosismo. Agora, tudo o que podia fazer era esperar. Numa tarde de sexta-feira, após um dia cansativo de trabalho, Letícia estava sentada na recepção. Organizando a papelada do hotel, o telefone tocou e ela atendeu automaticamente. "Hotel Estrela do Centro. Boa tarde." "Boa tarde, Letícia Lima." Uma voz feminina e formal perguntou. "Sim, sou eu. Aqui é Ana Paula, da Secretaria de Educação e Trabalho. Estou ligando para informar que sua inscrição na Bolsa de Estudos foi aprovada." Parabéns. Por um momento, o mundo parou. Letícia sentiu o coração disparar e as lágrimas brotaram nos olhos. Eu fui aprovada", balbuciou, a voz trêmula. "Sim, você começará suas aulas no próximo mês. Os detalhes serão enviados por e-mail." "Muito obrigada", disse ela com a voz embargada. "Muito obrigada mesmo." Ela desligou o telefone e ficou parada, tentando absorver a notícia. Regina apareceu atrás do balcão, preocupada. "Letícia, o que foi? Alguma coisa aconteceu?" Letícia levantou a cabeça, os olhos brilhando de felicidade. "Eu consegui, Regina. Eu consegui a bolsa." Regina gritou de alegria, abraçando-a apertado. Eu sabia que você conseguiria." Adriano apareceu pouco depois, e quando soube da notícia, o sorriso em seu rosto era imenso. "Letícia, eu estou tão feliz por você", disse ele segurando as mãos dela. "Você merece cada pedacinho dessa vitória." "Obrigada, Adriano. Não sei se teria conseguido sem você." "Você conseguiu porque é forte", respondeu ele, olhando-a nos olhos. "Eu só dei um pequeno empurrão." Naquele momento, algo se encaixou dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, Letícia acreditava em si mesma. Ela não apenas tinha uma chance de recomeçar, mas também uma família que, de maneiras diferentes, a apoiava e acreditava nela,
Enquanto caminhava até seu quarto naquela noite, os pensamentos de Letícia estavam cheios de planos e sonhos. Talvez a vida não tivesse seguido o caminho que ela havia imaginado, mas agora parecia estar tomando uma direção ainda melhor. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha encontrado não apenas um novo começo, mas também um lar. O mês seguinte passou em um piscar de olhos. As aulas começaram, e Letícia mergulhou de cabeça nos estudos. Todas as noites, após o expediente no hotel, ela se sentava à mesa do refeitório com livros, anotações e uma xícara de café sempre por perto. As horas eram longas e o cansaço físico era implacável. Mas a sensação de progresso fazia tudo valer a pena. Adriano continuava ao seu lado, apoiando-a com uma paciência infinita. Ele revisava suas redações, ajudava com dúvidas de matemática e até mesmo fazia questão de ouvir suas leituras em voz alta. Cada vez que Letícia se sentia à beira do desânimo, ele estava lá, com palavras de incentivo e um sorriso tranquilizador. Uma noite, depois de terminar uma redação particularmente difícil, Letícia fechou o caderno com um suspiro. Finalmente, achei que nunca ia terminar isso, disse ela, esticando os braços acima da cabeça. Adriano riu, recostando-se na cadeira ao lado dela. Você está indo muito bem. Cada dia, você está mais perto dos seus sonhos. Ela sorriu, olhando para ele. Os olhos castanhos brilhavam de gratidão. E algo mais. Algo que ela vinha sentindo crescer lentamente no peito. Uma sensação quente e reconfortante. Algo que ela temia reconhecer, mas que estava ali, cada vez mais forte. Eu não sei o que faria sem você, Adriano, confessou ela, a voz baixa. Ele segurou a mão dela suavemente, os dedos quentes contra a pele fria dela. E você não precisa descobrir, respondeu ele, a voz suave e os olhos fixos nos dela. Por um momento, o tempo pareceu parar. O barulho da rua desapareceu e o mundo se resumiu aos dois. Letícia sentiu o coração bater mais rápido, uma mistura de nervosismo e alegria. Adriano inclinou-se lentamente, os olhos buscando permissão nos dela. Letícia fechou os olhos, e seus lábios se encontraram em um beijo terno, cheio de promessas silenciosas. Foi um beijo calmo, sem pressa, como se ambos estivessem se permitindo saborear aquele momento tão esperado. Quando se afastaram, Letícia abriu os olhos e viu o sorriso gentil de Adriano. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas dessa vez era uma lágrima de felicidade. Desculpe, murmurou ela, rindo baixinho enquanto enxugava a lágrima. Por quê? Perguntou ele, acariciando o rosto dela. Chorar de alegria é permitido. Ela sorriu, sentindo o coração leve como não se sentia há muito tempo. Acho que estou começando a acreditar que mereço ser feliz de novo. Você merece. Letícia, mais do que qualquer pessoa que eu conheço, nos dias que se seguiram, a relação entre eles se aprofundou. Não houve grandes declarações, apenas pequenos gestos que falavam mais do que palavras. Um toque suave no ombro, um olhar compartilhado, uma xícara de café deixada discretamente na mesa durante os estudos. Regina, sempre observadora, não demorou a perceber a mudança. Uma manhã, enquanto ajudava Letícia a arrumar os quartos, ela comentou com um sorriso malicioso. Então, você e o Dr. Adriano, hein? Letícia ficou vermelha na hora, quase derrubando a bandeja com os produtos de limpeza. O que tem a gente? Tentou disfarçar, mas o sorriso no rosto a entregou. Ah, não precisa fingir, querida. Dá para ver nos olhos de vocês. É bonito de ver. Sabia. 2 corações que se encontraram depois de tanta coisa difícil. Letícia sorriu, sentindo o calor subir pelo rosto. Ele tem sido incrível comigo. E você merece cada pedacinho dessa felicidade, disse Regina, apertando o ombro dela com carinho. Não deixe o medo estragar isso. Não vou deixar, prometeu Letícia. E naquele momento, ela realmente acreditava nisso. Em uma tarde de domingo, Adriano convidou Letícia para dar uma volta na Avenida Paulista. Era o dia de folga dela. E ele insistiu que ela merecia uma pausa nos estudos e no trabalho. Caminharam lado a lado pela avenida movimentada. Aproveitando o clima ameno, Letícia olhava para os artistas de rua, os músicos tocando violão, e as famílias aproveitando o dia.
Por um instante, ela se sentiu parte daquele mundo vibrante e cheio de vida. Adriano parou em frente a uma banca de flores e comprou uma pequena rosa branca. Ele entregou a Letícia sorrindo. Para você, para lembrar que sempre há beleza ao nosso redor. Ela segurou a rosa com cuidado, sentindo o perfume delicado. Obrigada, Adriano, por tudo. Não precisa me agradecer, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Eu estou aqui porque quero estar, porque você trouxe luz à minha vida. Ela sentiu o coração apertar de emoção, e mais uma vez, lágrimas ameaçaram cair, mas dessa vez, ela não tentou segurá-las. Eu nunca pensei que poderia ser feliz de novo, confessou ela, a voz embargada. Mas você me mostrou que é possível. Adriano segurou o rosto dela entre as mãos e sorriu. É só o começo. Letícia, a gente ainda tem muita coisa para viver juntos. Ela assentiu, sentindo que, finalmente, a vida estava tomando um rumo que fazia sentido, pela primeira vez em muito tempo. O futuro parecia promissor, cheio de amor e possibilidades. Caminharam juntos pela avenida, o som das risadas e das músicas de rua ecoando ao redor deles. E no coração de Letícia, uma certeza crescia. Ela estava exatamente onde deveria estar. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas do quarto de Letícia, criando padrões de luz e sombra na parede. Sentada à escrivaninha, ela revisava seus apontamentos para a próxima aula, os olhos cansados, mas satisfeitos. A rotina estava puxada, mas pela primeira vez na vida, ela sentia que cada esforço tinha um propósito claro. Uma batida suave na porta a fez levantar o olhar, antes que pudesse responder. Regina espiou pela fresta, um sorriso caloroso no rosto. Letícia, tem uma pessoa querendo falar com você na recepção. Disse que é um velho conhecido. Um velho conhecido. Franziu a testa, sentindo um frio na barriga. Quem é? Não sei, querida. Ele não quis dizer o nome, mas parece importante. Uma inquietação tomou conta dela. Quem poderia ser? Com o coração acelerado, ela desceu as escadas, tentando controlar a ansiedade. Ao entrar no saguão, parou abruptamente, o ar preso nos pulmões. Lá estava ele, Diogo, elegante como sempre, com o mesmo terno impecável, os cabelos perfeitamente arrumados e o olhar carregado de algo que ela não conseguia decifrar. Mas ao contrário de antes, havia algo quebrado nele. Uma sombra que não existia da última vez em que se viram. Por um momento, o silêncio entre eles foi absoluto. Letícia sentiu uma avalanche de emoções tentando rompê-la por dentro. Raiva, saudade, dor e uma estranha indiferença. Oi, Letícia. Diogo disse, finalmente, a voz mais baixa do que ela se lembrava. O que você está fazendo aqui, Diogo? Perguntou. Cruzando os braços na frente do corpo, como uma armadura invisível, ele respirou fundo, os olhos buscando os dela. Eu precisava te ver. Precisava saber como você está. Estou bem, respondeu, firme. Melhor do que nunca, na verdade. Diogo baixou o olhar, as palavras dela atingindo-o como um golpe silencioso. Fico feliz em ouvir isso, murmurou. De verdade. Letícia sentiu uma onda de irritação. Feliz, depois de tudo o que aconteceu, depois de me deixar para trás por causa das suas obrigações familiares. E agora você aparece aqui, dizendo que está feliz por mim. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Ele respondeu, a voz cheia de dor. Eu sei que fui covarde, mas eu não paro de pensar em você, Letícia, em nós, e em como eu estraguei tudo. Ela fechou os olhos por um momento, tentando conter a raiva que borbulhava sob a superfície. Por que agora, Diogo? Depois de todo esse tempo, ele hesitou, os olhos cheios de culpa. Porque eu percebi que dinheiro e status não significam nada sem alguém para compartilhar a vida. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, mas estava só me enganando. Ela o encarou, surpresa com a vulnerabilidade na voz dele. Mas era tarde demais. Eu não sou mais a mesma pessoa, Diogo, disse suavemente. E você não faz mais parte da minha vida. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Diogo parecia prestes a dizer algo, mas, naquele momento, a porta do hotel se abriu, e Adriano entrou, um sorriso nos lábios, ao ver a cena diante dele. O sorriso desapareceu. Letícia, está tudo bem? Perguntou Adriano.
O olhar passando de Letícia para Diogo. Ela assentiu, sentindo uma onda de alívio pela presença dele. Sim, Adriano, está tudo bem. Diogo olhou para Adriano, e a compreensão brilhou em seus olhos. Um nó formou-se em sua garganta. Você encontrou alguém, disse Diogo, a voz baixa, quase um sussurro. Sim, encontrei, respondeu Letícia, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Alguém que me valoriza pelo que sou, não pelo que posso oferecer, Adriano. Percebendo o clima tenso, aproximou-se e colocou uma mão suave nas costas de Letícia. O gesto simples, mas cheio de carinho e proteção, deixou claro o que precisava ser dito. Diogo deu um passo para trás, parecendo ainda mais perdido. Eu só queria pedir desculpas, Letícia. Por tudo. Ela assentiu, a voz calma e serena. Eu aceito suas desculpas, Diogo, mas isso não muda nada. O que tivemos ficou no passado. Agora, estou construindo um novo futuro. Ele forçou um sorriso triste, os olhos brilhando com lágrimas contidas. É justo. Adeus, Letícia. Adeus, Diogo, respondeu ela, sem rancor, apenas com a certeza de que estava fechando uma porta que não precisava mais ser aberta. Diogo virou-se e saiu pela porta do hotel. Letícia sentiu o coração pesado por um instante, mas logo uma sensação de alívio tomou seu lugar. Era como se um capítulo antigo e doloroso tivesse finalmente se encerrado. Adriano a puxou suavemente para si, olhando em seus olhos. Tem certeza de que está tudo bem? Perguntou ele. Sim, Adriano. Agora está tudo bem, disse ela sorrindo. Ele faz parte do meu passado. E você? Você faz parte do meu presente e do meu futuro. Ele sorriu e a abraçou apertado. Letícia fechou os olhos, sentindo o calor e a segurança dos braços dele. Pela primeira vez em anos, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. Os fantasmas do passado haviam sido exorcizados. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades, e ela não tinha mais medo de vivê-las. O abraço de Adriano trouxe a Letícia uma paz que ela não sentia há muito tempo. Era como se todas as peças quebradas de seu coração finalmente começassem a se encaixar. Ali, nos braços dele, o mundo parecia menos pesado, menos confuso. Mas mesmo com a sensação de alívio, as palavras de Diogo ainda ecoavam em sua mente. Era impossível apagar anos de memórias com uma única conversa. Adriano afastou-se suavemente, segurando o rosto dela entre as mãos, os olhos escuros buscando respostas nos dela. Quer conversar sobre o que aconteceu? O que... Perguntou, a voz baixa e cheia de compreensão. Letícia respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. As emoções dançavam em seu peito, misturadas em um nó difícil de desfazer. Não sei por onde começar. Ela confessou, os olhos fixos no chão. Ver o Diogo depois de tanto tempo mexeu comigo. Achei que estava preparada para isso, mas... É normal, Letícia. Adriano interrompeu suavemente. Você viveu algo intenso com ele. Não é fácil simplesmente apagar essas lembranças. Ela assentiu, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Adriano a enxugou com o polegar. Um gesto cheio de carinho. Eu tenho medo de que isso atrapalhe o que estamos construindo, disse ela, a voz tremendo. Não quero que as sombras do passado destruam o presente. Adriano sorriu suavemente, os olhos brilhando com uma ternura infinita. O que temos é forte, Letícia, mas você precisa se permitir sentir tudo isso. Não precisa esconder seus sentimentos ou fingir que está tudo bem o tempo todo. Eu estou aqui para você, não importa o que aconteça. Ela sentiu o coração se apertar. O apoio incondicional dele era algo que ela nunca tinha experimentado antes. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Obrigada por estar aqui, murmurou, segurando a mão dele com força. Eu não sei o que faria sem você. Não precisa descobrir. Ele respondeu com um sorriso. Vamos enfrentar tudo isso juntos. Adriano puxou-a para um abraço apertado, e Letícia fechou os olhos, permitindo-se relaxar em seus braços. Era como se ele estivesse segurando não apenas seu corpo, mas também todos os medos e inseguranças que ela tentava carregar sozinha. Os dias seguintes foram uma mistura de calma e reflexão. Letícia jogou-se nos estudos com ainda mais dedicação, como se quisesse ocupar cada espaço de sua mente, para evitar que os pensamentos sobre Diogo voltassem.
Adriano estava sempre por perto, respeitando seu silêncio, mas deixando claro que ela não estava sozinha. Numa tarde ensolarada de sábado, Letícia decidiu aproveitar o dia livre para passear com Adriano pelo Parque Ibirapuera. O ar estava fresco, e o céu azul parecia um convite para deixar os problemas de lado, nem que fosse por algumas horas. Eles caminharam lado a lado, os dedos entrelaçados, enquanto observavam crianças brincando e casais fazendo piqueniques na grama. O som de risadas e pássaros criava uma trilha sonora perfeita para aquele momento de tranquilidade. "É bom ver você sorrindo assim", comentou Adriano, olhando para ela com carinho. "Eu me sinto leve hoje", disse Letícia, respirando fundo, como se finalmente estivesse me libertando de algo. "Talvez você esteja", ele respondeu, apertando a mão dela suavemente, libertando-se das expectativas dos outros, do peso do passado. Ela assentiu, sentindo que aquelas palavras faziam sentido. Durante muito tempo, havia deixado que os outros definissem seu valor. Agora, pela primeira vez, sentia que estava no controle de sua própria história. Enquanto caminhavam, Letícia viu um pequeno lago onde patos nadavam tranquilamente. Ela sorriu e puxou Adriano pela mão. "Vamos sentar ali", sugeriu. Apontando para um banco sob a sombra de uma árvore, eles se sentaram, o silêncio confortável se instalando entre eles. Letícia observou o reflexo do sol na água e sentiu uma paz interior que parecia nova e antiga ao mesmo tempo. "Adriano", ela começou, virando-se para ele, "eu quero te agradecer por tudo, por acreditar em mim, por me dar espaço para ser eu mesma." Ele sorriu, os olhos brilhando de emoção. "Eu não fiz nada demais, Letícia. Só estive ao seu lado. Você fez todo o resto. Mesmo assim, sua presença fez toda a diferença." Ela hesitou por um momento antes de continuar. "Eu nunca pensei que poderia amar de novo. Mas agora, com você, sinto que meu coração está finalmente curado." Adriano segurou o rosto dela com delicadeza, os polegares acariciando suas bochechas. "Eu te amo, Letícia, e quero construir um futuro com você, sem pressa, sem medo." Os olhos dela se encheram de lágrimas de felicidade. "Eu também te amo, Adriano." Eles se beijaram sob a sombra da árvore, o mundo ao redor desaparecendo por um instante. Era um beijo cheio de promessas, de novos começos e de um amor que crescia a cada dia. Quando se afastaram, Letícia sorriu, sentindo que, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. "Vamos para casa?", perguntou Adriano, oferecendo a mão. "Vamos", respondeu ela, segurando a mão dele com firmeza, enquanto caminhavam de volta. Letícia sentiu que, desta vez, estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Com Adriano ao seu lado, o futuro não parecia mais assustador. O passado havia sido deixado para trás, e o presente era cheio de amor, esperança e possibilidades. E ela não precisava de mais nada além disso. O céu de São Paulo estava tingido de tons laranja e rosa. Quando Letícia e Adriano voltaram para o Hotel Estrela do centro, a brisa leve da noite suavizava o calor do dia, trazendo consigo o cheiro de terra molhada após uma breve chuva. Eles caminhavam lado a lado, as mãos entrelaçadas, compartilhando um silêncio confortável, carregado de cumplicidade. Ao chegarem à porta do hotel, Adriano parou, puxando-a suavemente para perto de si. "Vamos dar uma volta antes de entrar", ele sugeriu, a voz suave, mas havia uma certa tensão em seus olhos. Letícia percebeu a mudança no tom e franziu a testa levemente. "Claro, tudo bem. Parece preocupado." Ele sorriu, mas era um sorriso hesitante. "Há algo que preciso te contar. Algo que venho guardando há algum tempo, e acho que chegou a hora de você saber." O coração de Letícia acelerou. Ela sentiu um aperto no peito, um prenúncio de algo importante, talvez doloroso. "Tudo bem", disse ela, tentando manter a calma. "Vamos sentar lá no banco da praça." Adriano assentiu e a guiou até a praça pequena que ficava a poucos metros do hotel. O lugar estava quase vazio. Apenas o som distante dos carros e o farfalhar das folhas preenchiam o silêncio. Eles se sentaram lado a lado e Adriano respirou fundo antes de começar. "Letícia, quando nos conhecemos, eu te disse que fazia trabalho voluntário em clínicas comunitárias. Isso é verdade, mas tem algo mais.
Algo que conecta nós dois de uma forma que você não imagina. Ela o olhou, os olhos arregalados de confusão. Do que você está falando, Adriano? Ele apertou as mãos dela, a voz tremendo ligeiramente. Há alguns anos, meu irmão, André, ficou gravemente doente. Ele era um homem bom, mas passou por muitas dificuldades durante um período difícil da vida dele. Ele acabou tendo que abrir mão de 2 pessoas muito importantes. Os filhos dele. Letícia sentiu o ar faltar por um momento. O coração batia tão forte que ela podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Os filhos dele, sussurrou, temendo a resposta. Adriano assentiu, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Sim, André tinha 2 meninos gêmeos, Arthur e Davi. Quando ele soube que não tinha muito tempo de vida, pediu para que eu garantisse que os meninos tivessem uma chance melhor. Ele queria encontrar alguém que pudesse dar a eles o amor e o cuidado que ele não pôde oferecer. Letícia sentiu o chão sumir sob seus pés. A mente girava em confusão, tentando assimilar as palavras de Adriano. Espere, você está dizendo que Arthur e Davi são seus sobrinhos, que eles são os filhos do seu irmão? Adriano assentiu novamente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Sim, Letícia, eles são meus sobrinhos. Quando te conheci no hotel e ouvi sua história, percebi que você era a pessoa certa. Vi a força em você, a bondade, o amor que você tinha para dar. Meu irmão pediu que eu encontrasse uma mãe amorosa para eles, e o destino me levou até você. O silêncio se instalou entre eles. Letícia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, enquanto a verdade se desenrolava diante dela. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Por que você não me contou antes? Perguntou, a voz embargada. Eu tinha medo, Adriano confessou, os olhos cheios de culpa. Medo de que você se sentisse enganada. Medo de que isso estragasse tudo. Mas eu sabia que precisava te contar. Você merece saber a verdade. Ela levou as mãos ao rosto. Tentando processar tudo, uma parte dela estava chocada, mas outra parte sentia uma estranha paz. Os meninos tinham sido confiados a ela não por acaso, mas por uma escolha cuidadosa do destino. Isso significa que o destino realmente me trouxe até eles, murmurou olhando para Adriano. Sim, ele respondeu suavemente. Meu irmão acreditou que você seria a mãe perfeita para eles, e ele estava certo. Você os ama como se fossem seus filhos biológicos, e isso é tudo o que importa. Letícia deixou as lágrimas caírem livremente. Eram lágrimas de surpresa, alívio e uma profunda emoção que não conseguia descrever. Ela sentiu que uma força invisível a tinha guiado até aquele momento. Até aquela família inesperada. Adriano a puxou para um abraço, envolvendo-a com toda a ternura que tinha no coração. Eu sinto muito por não ter contado antes, sussurrou ele. Mas quero que saiba que você é a melhor coisa que aconteceu na vida deles. E na minha também. Letícia respirou fundo, afundando o rosto no peito dele. Obrigada por confiar em mim, murmurou. Eu precisava saber disso. Agora tudo faz sentido. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, deixando o silêncio dizer o que as palavras não podiam. Quando finalmente se afastaram, Letícia enxugou as lágrimas e sorriu. Adriano? Eu não sei o que o futuro reserva para nós, mas sei que Arthur e Davi são meus filhos de coração. E agora, sabendo de toda essa história, sinto que meu amor por eles só cresceu. Ele sorriu, os olhos brilhando com amor e alívio. Eu sei, e estamos juntos nisso, sempre de mãos dadas. Eles voltaram para o hotel. Letícia sentia que uma nova página havia sido virada em sua vida. Os fantasmas do passado estavam finalmente em paz, e o futuro parecia mais brilhante do que nunca. Ela tinha uma família construída com amor, confiança e uma força que ela nunca soube que possuía. E com Adriano ao seu lado, sabia que podia enfrentar qualquer coisa. A noite caía lentamente sobre São Paulo, cobrindo a cidade com um manto de luzes cintilantes e sombras suaves. Letícia e Adriano caminhavam lado a lado, voltando para o hotel depois da revelação que mudara tudo. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, digerindo o peso das palavras ditas na praça. Quando chegaram à porta do Hotel Estrela do Centro, Adriano parou, olhando nos olhos de Letícia.
Ele parecia hesitante, como se tivesse mais a dizer, mas não soubesse como. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Letícia assentiu, embora uma tempestade de emoções girasse dentro dela. Quer dizer, ainda estou tentando processar tudo, mas... Estou bem, respondeu tentando sorrir. Adriano assentiu, mas a preocupação ainda estava clara em seu rosto. Se precisar de espaço para pensar ou de um tempo sozinha, eu entendo. Ela tocou o rosto dele com carinho, sentindo a textura da barba por fazer sob os dedos. Eu não quero espaço, Adriano. Quero você por perto. Quero que a gente passe por isso juntos. Ele sorriu aliviado e a puxou para um abraço apertado. Ali, nos braços dele, Letícia sentiu a força que precisava para enfrentar o que viesse pela frente. Sabia que o amor deles era verdadeiro, mas também sabia que algumas cicatrizes precisavam de tempo para serem curadas. Naquela noite, Letícia se trancou em seu quarto, sentou-se na cama, os olhos fixos na pequena rosa branca que Adriano lhe dera dias atrás. Ela girava o caule delicado entre os dedos, sentindo-se como aquela flor, frágil, mas ainda de pé. Mesmo depois da tempestade, sua mente voltou para a revelação de Adriano, Arthur e Davi eram filhos do irmão dele, André. Era uma verdade que deveria tê-la abalado mais, mas surpreendentemente não abalou. Ela pensou nos rostos sorridentes dos meninos. Nas noites em que os embalava para dormir, nos beijos e abraços cheios de amor incondicional, nada disso mudava. Eles ainda eram seus filhos, não importava a biologia, mas uma nova onda de tristeza a invadiu. O que teria acontecido com André? Será que ele havia sofrido muito antes de tomar a decisão de deixá-los? Ela sentia uma empatia profunda por ele, um homem que nunca conhecera, mas cuja dor agora parecia tão próxima. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Letícia, a voz suave de Regina chamou. Pode entrar, respondeu, enxugando rapidamente uma lágrima solitária. Regina entrou com uma xícara de chá fumegante e um olhar cheio de preocupação maternal. Sentou-se ao lado de Letícia e entregou a xícara a ela. Você parecia precisar de algo quente, disse Regina, sorrindo de leve. Quer conversar? Letícia segurou a xícara entre as mãos, o calor confortando seus dedos gelados. Regina, tudo parece tão confuso agora, mesmo sabendo que amo os meninos com todo o meu coração. Essa revelação me pegou de surpresa. Regina assentiu, ouvindo atentamente. Às vezes, a vida nos dá voltas inesperadas, mas nem sempre essas voltas são ruins. O que você sente por eles é real, Letícia. Nada pode mudar isso. Letícia respirou fundo, deixando o vapor quente do chá acalmar seus nervos. É verdade, mas eu fico pensando se estou à altura dessa missão, se realmente sou capaz de dar a eles o que precisam. Regina segurou a mão dela com firmeza. Você já está fazendo isso? Amor verdadeiro é o que eles precisam, e você tem isso de sobra. Não deixe o medo roubar o que vocês construíram juntos. Letícia assentiu, sentindo o nó em seu peito se desfazer um pouco. Obrigada, Regina. Eu precisava ouvir isso. Sempre que precisar, estarei aqui, disse Regina, apertando a mão dela mais uma vez antes de se levantar. Agora, descanse um pouco. Amanhã é um novo dia. Regina saiu do quarto, deixando Letícia com seus pensamentos e o aroma reconfortante do chá. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, mas uma leve brisa anunciava a possibilidade de sol. Letícia acordou com uma sensação renovada de propósito. Vestiu-se rapidamente e desceu para o saguão do hotel. Ao chegar lá, encontrou Adriano sentado em uma das mesas, tomando café e lendo algumas anotações médicas. Ele levantou os olhos e sorriu ao vê-la. Bom dia, disse ele, a voz carregada de suavidade. Bom dia, respondeu ela, sentindo o coração aquecer com aquele simples olhar. Adriano puxou uma cadeira para ela, e ela se sentou ao seu lado por um momento. Apenas o barulho das pessoas e das xícaras batendo na louça preencheu o silêncio entre eles. Estou pronta, Letícia disse de repente. Adriano olhou para ela surpreso. Pronta para quê? Para enfrentar isso tudo, para abraçar o que o destino colocou no meu caminho. Arthur e Davi são meus filhos. Não importa como eles chegaram até mim. O que importa
É o amor que temos. Adriano sorriu, os olhos brilhando com orgulho e alívio. Eu sabia que você era forte, disse ele, pegando a mão dela. E estamos juntos nessa, Letícia, sempre. Ela sorriu de volta, sentindo uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Vamos buscá-los na escola hoje? Ela perguntou. Vamos, ele respondeu, apertando a mão dela suavemente. Enquanto planejavam o dia, Letícia sentiu que finalmente estava se libertando das dúvidas que a assombravam. O passado tinha deixado suas marcas, mas não definia mais seu futuro. Agora, ela tinha uma família, um amor verdadeiro e uma jornada cheia de possibilidades, e estava pronta para viver tudo isso. A manhã estava clara e leve, quando Letícia e Adriano saíram do Hotel Estrela do Centro, em direção à escola de Arthur e Davi. Uma energia renovada pairava no ar, como se finalmente o peso das dúvidas tivesse se dissipado. Letícia segurava a mão de Adriano com firmeza, sentindo o calor e a segurança daquele simples gesto. Cada passo parecia mais firme, mais decidido. Está ansiosa para vê-los? Perguntou Adriano com um sorriso terno. Sempre, respondeu Letícia sorrindo de volta. Cada vez que vejo aqueles dois correndo para os meus braços, é como se todas as peças do meu mundo finalmente estivessem no lugar certo. Adriano assentiu, os olhos brilhando com compreensão. E eles sentem o mesmo por você. Você é o coração dessa família. Letícia sentiu uma onda de emoção. Por muito tempo, duvidou de sua capacidade de ser suficiente para alguém. Agora, tinha certeza de que o amor que sentia por Arthur e Davi era inabalável. Ao chegarem à escola, crianças corriam pelo pátio, suas risadas enchendo o ar com uma alegria contagiante. Letícia e Adriano pararam ao lado do portão, procurando os rostos familiares entre a multidão de pequenos uniformes. "Mamãe!" gritou Arthur, correndo em direção a ela com os braços abertos. Davi vinha logo atrás, o sorriso tão grande que parecia iluminar todo o pátio. Letícia se abaixou e os dois se jogaram em seus braços. A força daquele abraço fez com que todas as suas dúvidas se desmanchassem como névoa sob o sol da manhã. Meus meninos, ela murmurou, beijando os cabelos deles. Como foi a aula hoje? Foi legal, respondeu Arthur, os olhos brilhando de entusiasmo. A professora ensinou a gente a pintar com aquarela. E eu pintei um sol para você, acrescentou Davi orgulhoso. Vou querer ver assim que chegarmos em casa, disse ela. Rindo, aposto que ficou lindo. Adriano se abaixou ao lado deles, bagunçando os cabelos dos meninos. E aí, rapazes, prontos para uma surpresa? Os olhos dos gêmeos se arregalaram de curiosidade. Surpresa? Que surpresa? Perguntaram em uníssono. Vamos passar o dia juntos no parque, fazer um piquenique e andar de bicicleta, disse Adriano. Os gritos de alegria dos meninos fizeram Letícia rir. A simplicidade daquele momento era a prova de que a felicidade não precisava de grandes planos ou riquezas. Ela estava ali, nos pequenos gestos e nas promessas de um dia comum, mas perfeito. O Parque Ibirapuera estava especialmente bonito naquela tarde. As folhas verdes brilhavam sob o sol, e o som dos pássaros misturava-se às risadas das crianças e ao barulho das bicicletas rodando pela trilha. Letícia estendeu uma toalha colorida na grama, enquanto Adriano tirava os sanduíches, frutas e sucos da cesta. Arthur e Davi já estavam correndo pela área, explorando cada pedacinho do parque com a energia inesgotável típica da infância. Ei, meninos! Chamou Adriano. Não vão muito longe. Tá bom, gritou Arthur, acenando antes de desaparecer atrás de uma árvore com o irmão. Letícia observou os filhos com um sorriso tranquilo no rosto. Uma brisa suave bagunçava seus cabelos, mas ela nem se importava. O coração dela estava leve, cheio de uma paz que parecia quase irreal, depois de tudo o que passaram. Adriano sentou-se ao lado dela, entregando-lhe uma garrafa de água. Você está feliz? Ele perguntou, a voz baixa e carinhosa. Muito, respondeu Letícia, virando-se para ele. Mais do que pensei que poderia ser. Eu fico feliz por isso. Ele segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Você merece todos os momentos de alegria que a vida pode oferecer. Ela olhou nos olhos dele, sentindo-se grata por tudo. Por Arthur, Davi, Adriano
e pelas pequenas reviravoltas do destino que a trouxeram até ali. Obrigada por estar sempre comigo, Adriano, sussurrou, por acreditar em mim e por nos dar essa chance de sermos felizes. Eu não poderia estar em outro lugar. Ele respondeu, sorrindo suavemente. Vocês são a minha família agora. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Arthur e Davi voltaram correndo, os rostos suados e os olhos brilhando de alegria. Estamos com fome, exclamou Davi. Então, hora do piquenique, disse Letícia, rindo. Eles se sentaram em círculo na toalha e começaram a comer os sanduíches, enquanto os meninos contavam, entre mordidas, sobre as aventuras do dia na escola e no parque. Letícia e Adriano trocaram olhares cúmplices, absorvendo cada detalhe daquele momento simples e perfeito, quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons rosados. Letícia sentiu uma emoção indescritível tomar conta dela. Pela primeira vez em muito tempo, não havia fantasmas do passado, apenas a promessa de um futuro cheio de amor e possibilidades. Arthur bocejou, encostando-se em Letícia. Mamãe, esse foi o melhor dia de todos. Ela beijou a testa dele e sussurrou. E muitos outros virão, meu amor. Davi se aconchegou ao lado dela. E Adriano passou o braço em volta dos três, como se quisesse protegê-los do mundo inteiro. Juntos, assistiram ao pôr do sol, sabendo que estavam exatamente onde deveriam estar. E, enquanto a noite caía suavemente, Letícia finalmente entendeu que a felicidade não era um destino distante, mas sim os pequenos momentos compartilhados com aqueles que amamos. A noite se instalava em São Paulo com seu ritmo acelerado e suas luzes dançantes. Os carros passavam em velocidade constante, enquanto os prédios refletiam tons de neon e faróis. Letícia, Adriano, Arthur e Davi caminhavam lentamente de volta ao Hotel Estrela do Centro. Apesar do burburinho da cidade, tudo parecia em silêncio para eles, como se tivessem criado uma bolha de paz que o mundo exterior não pudesse atravessar. Letícia segurava uma das mãos de Arthur, enquanto Davi caminhava com a mão entrelaçada à de Adriano. Os meninos estavam exaustos, os olhos semicerrados, mas os rostos exibiam sorrisos genuínos, testemunhas do dia feliz que tinham vivido. Mamãe, hoje foi o melhor dia da minha vida, murmurou Arthur, apertando a mão de Letícia. Minha também, concordou Davi, sua voz sonolenta. Letícia sentiu o coração se encher de uma ternura profunda. Ela nunca se cansaria de ouvir isso. Cada pequena declaração dos meninos era como uma reafirmação de que estava no caminho certo. E muitos outros dias assim virão, prometeu Letícia. Sorrindo para os dois, Adriano olhou para ela e assentiu, seus olhos transmitindo a mesma certeza silenciosa. O destino havia os unido de formas inesperadas, mas não havia dúvida de que pertenciam um ao outro. Ao chegarem ao hotel, Regina estava na recepção. Como sempre, seu sorriso acolhedor iluminou o saguão assim que viu os quatro entrarem pela porta. Boa noite, família. Ela saudou, a voz carregada de carinho. Vocês parecem que se divertiram muito hoje. Foi o melhor piquenique de todos, disse Arthur, com os olhos brilhando, mesmo debaixo do véu do sono. Davi balançou a cabeça em concordância, bocejando em seguida. Vocês dois precisam de uma boa noite de sono, disse Letícia, rindo. Amanhã é um novo dia cheio de aventuras. Posso sonhar com o parque? Perguntou Davi, os olhos quase fechados. Claro que pode, meu amor. Letícia respondeu afagando seus cabelos. Você pode sonhar com tudo o que quiser. Eles subiram as escadas lentamente, e Letícia os guiou até o pequeno quarto que compartilhavam. Adriano ajudou os meninos a tirarem os tênis, enquanto Letícia preparava as camas. Os pijamas foram colocados com movimentos automáticos e bocejos abafados. Arthur e Davi se deitaram sob os cobertores, afundando os rostos nos travesseiros macios. Letícia se ajoelhou ao lado deles e beijou cada um na testa. Boa noite, meus anjos, sussurrou, a voz carregada de amor. Boa noite, mamãe. Boa noite, tio Adriano, responderam os dois quase em uníssono, as vozes abafadas pelo sono. Adriano se inclinou para beijá-los também, com um carinho que só crescia a cada dia. Durmam bem, campeões, murmurou ele. Letícia apagou a luz principal, deixando apenas o abajur aceso.
Ela olhou para os rostos adormecidos dos meninos e sentiu uma paz indescritível. Finalmente, tudo parecia estar no lugar certo. Fechou a porta suavemente e ela e Adriano caminharam pelo corredor até o lounge do hotel. Aquele pequeno espaço havia se tornado um refúgio para eles. As luzes suaves e o silêncio reconfortante criavam uma atmosfera de tranquilidade que contrastava com o caos da cidade lá fora. Sentaram-se no sofá, lado a lado. Letícia recostou a cabeça no ombro de Adriano, sentindo o calor dele a envolver. O silêncio entre eles não precisava ser preenchido por palavras. Era um silêncio de compreensão, de dois corações que batiam no mesmo ritmo. "Você está feliz?", perguntou Adriano, depois de alguns minutos. "Muito", respondeu Letícia, sorrindo suavemente. "Mais do que achei que poderia ser." Ele beijou o topo da cabeça dela e sussurrou: "Você merece cada momento dessa felicidade." Ela fechou os olhos, deixando as palavras dele se assentarem em seu coração. Por tanto tempo, ela duvidou de si mesma, questionou seu valor e sua capacidade de ser amada. Agora, tudo parecia diferente. Ela não apenas acreditava no amor, mas sentia que era digna dele. "Adriano", começou ela, levantando a cabeça para olhar nos olhos dele. "Você trouxe luz para a minha vida de um jeito que eu nem sabia ser possível. Obrigada por nunca desistir de mim." Ele segurou o rosto dela com ternura, os polegares acariciando suas bochechas. "Eu nunca poderia desistir de você, Letícia. Você é a razão pela qual tudo faz sentido. Você e os meninos me deram um propósito, uma família." Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Letícia. Não era tristeza, mas uma emoção tão profunda que não cabia em palavras. "Vamos continuar construindo isso juntos?", ela perguntou, a voz trêmula. "Sempre", respondeu ele, com a voz firme e os olhos brilhando de amor. Juntos, passo a passo, eles se beijaram suavemente. Um beijo carregado de promessas silenciosas, de confiança e de amor verdadeiro. Quando se afastaram, Letícia sentiu uma paz interior que nunca havia experimentado antes. O futuro estava cheio de desafios, mas também estava repleto de possibilidades. E pela primeira vez, ela não tinha medo. "Vamos descansar", sugeriu Adriano, com um sorriso caloroso. "Vamos", respondeu ela, entrelaçando os dedos nos dele. Subiram as escadas devagar, sem pressa. Cada passo era uma reafirmação do caminho que escolheram trilhar juntos. Ao chegarem à porta do quarto de Letícia, Adriano a abraçou mais uma vez. "Boa noite", murmurou ele. "Boa noite", respondeu Letícia, sorrindo. Ela entrou no quarto, fechando a porta suavemente atrás de si, olhou para os meninos dormindo tranquilos e sentiu uma onda de gratidão. Eles eram sua vida, seu coração fora do peito. E agora, com Adriano ao seu lado, sabia que tinham uma família completa. Deitou-se na cama, deixando o cansaço finalmente vencê-la, enquanto o sono a envolvia. Uma única certeza ocupava sua mente. Estava exatamente onde deveria estar, e o melhor ainda estava por vir. A manhã chegou suavemente, trazendo consigo os primeiros raios de sol que entravam pela janela do quarto. Letícia abriu os olhos devagar, sentindo o calor da luz acariciar seu rosto. Por um breve momento, ficou imóvel, aproveitando a tranquilidade daquele despertar. Era um novo dia, e pela primeira vez em muito tempo, não havia incertezas a assombrando. Olhou para o lado e viu Arthur e Davi ainda encolhidos sob os cobertores, os rostos relaxados em sono profundo. O coração dela se aqueceu com uma onda de amor tão intensa que parecia querer transbordar. Cada detalhe daqueles rostinhos, os cílios longos, as bochechas rosadas, os sorrisos adormecidos, lembrava-a de que, apesar de todas as dificuldades, a vida havia lhe dado um presente inestimável. Letícia levantou-se com cuidado para não acordar os meninos. Lavou o rosto, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo simples e vestiu uma roupa confortável, enquanto descia as escadas para o saguão. Sentiu uma leveza nos passos, como se finalmente tivesse se libertado de um peso invisível no saguão. O aroma de café fresco pairava no ar. Regina estava atrás do balcão, organizando algumas chaves, como sempre fazia logo cedo.
Bom dia, querida, disse Regina com um sorriso caloroso. Dormiu bem? Como há muito tempo não dormia, respondeu Letícia, sorrindo de volta. Regina entregou a ela uma xícara de café. Isso é bom de ouvir. Você merece todas as noites tranquilas que o mundo puder te dar. Letícia assentiu, sentindo o calor do café aquecer suas mãos. Sentou-se em uma das mesas e observou o movimento lento do início da manhã. O hotel ainda estava acordando, e aquele pequeno instante de silêncio era um presente. A porta do hotel se abriu suavemente, e Adriano entrou com o cabelo ligeiramente despenteado pelo vento. Ele trazia um saco de papel na mão e um sorriso no rosto. Trouxe pães frescos da padaria, anunciou ele, aproximando-se da mesa. Letícia sorriu, sentindo uma onda de felicidade simples e genuína. Ele se sentou ao lado dela e entregou-lhe um pão quentinho, ainda soltando vapor. Bom dia, disse ele suavemente, olhando-a com ternura. Bom dia, respondeu ela, seus olhos brilhando com uma alegria que não precisava de explicação. Adriano segurou a mão dela por um instante, apertando-a suavemente. Como estão os meninos? Dormindo como anjos. Ela respondeu, rindo baixinho. Precisavam descansar depois de tanta correria ontem. E você? Perguntou ele, a voz carregada de preocupação genuína. Como está se sentindo depois de tudo? Letícia olhou para ele, pensando por um momento antes de responder. Estou em paz, disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente em paz. Ele sorriu, o alívio refletido em seus olhos. Isso é tudo o que eu poderia querer para você. Os dois ficaram em silêncio por um momento, compartilhando a calma da manhã e a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Pouco depois, os meninos desceram as escadas, ainda esfregando os olhos e bocejando. Arthur foi o primeiro a correr para os braços de Letícia. Bom dia, mamãe. Bom dia, meu amor. Ela respondeu, abraçando-o apertado. Davi pulou no colo de Adriano, sorrindo. Tio Adriano, você está aqui. Sempre estarei, respondeu Adriano. Bagunçando os cabelos dele, Regina trouxe mais 2 xícaras de leite quente e alguns pãezinhos para os meninos. Eles se sentaram à mesa comendo e rindo, a energia infantil enchendo o ambiente de vida. Letícia observava tudo aquilo com o coração transbordando de felicidade. Cada pequeno gesto, cada risada, cada olhar compartilhado era uma peça do mosaico de sua nova vida. Uma vida que ela nunca imaginou ser possível, mas que agora estava diante dela em sua forma mais bela e simples. Depois do café da manhã, enquanto os meninos brincavam perto do balcão, Adriano se inclinou e sussurrou no ouvido de Letícia. Quer dar um passeio depois que os meninos forem para a escola? Claro, respondeu ela sorrindo. Algum lugar especial em mente? Talvez, disse ele, com um brilho misterioso nos olhos. Letícia riu, intrigada, mas confiando plenamente em Adriano. Mais tarde, após deixar Arthur e Davi na escola, eles caminharam de mãos dadas pelas ruas movimentadas. Adriano a guiou até uma pequena praça escondida entre 2 prédios antigos. Era um lugar tranquilo, com flores coloridas e um chafariz antigo no centro. Adriano parou diante do chafariz e virou-se para Letícia, segurando suas mãos. Este lugar me lembra você, disse ele suavemente. Simples, bonito e cheio de vida. Letícia sentiu o rosto esquentar, emocionada com a comparação. Eu queria te trazer aqui porque... Adriano respirou fundo, seus olhos fixos nos dela. Porque quero que este seja o começo de algo ainda maior. Quero que a gente construa um futuro juntos. Um futuro onde não exista mais medo, apenas amor. Ele puxou um pequeno estojo do bolso e abriu, revelando um anel delicado, com uma pedra simples, mas brilhante. Letícia, você aceita dividir sua vida comigo? Aceita se casar comigo? As lágrimas escorreram pelo rosto dela antes que pudesse conter. A emoção a envolveu de forma tão intensa que, por um momento, não conseguiu falar. Finalmente, ela encontrou sua voz. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu aceito. Adriano deslizou o anel em seu dedo e ela o abraçou com força, sentindo que, naquele momento, tudo estava finalmente completo. O passado tinha ficado para trás e o futuro estava aberto diante deles, cheio de amor,
possibilidades e promessas. Eles se beijaram sob o céu de São Paulo, o barulho da cidade parecendo distante. Era o fim de uma longa jornada e o começo de outra, cheia de esperança e de sonhos realizados. E Letícia sabia, com cada fibra do seu ser, que estava exatamente onde deveria estar,